pessoal, nosso tema é gestão de contas a receber. E para falarmos de gestão de contas a receber, a gente precisa falar de crédito. Porque o contas a receber, ele é oriundo do crédito que uma empresa dá ao seu cliente. Então, o que é o crédito? Crédito está associado à troca de bens e serviços no presente por uma promessa de pagamento futura. Então, a empresa fornece para o cliente um bem ou um serviço e recebe como promessa o pagamento desse bem ou serviço numa data futura. E o crédito é muito utilizado pelas empresas para trocas, para alavancagem de vendas. Porque os clientes muitas vezes procuram aquelas empresas que dão mais prazo. Hoje em dia, os recebíveis das empresas, geralmente eles estão nas contas cartão de crédito, e aí a cartão de crédito ele tem uma vantagem, porque a operadora ela paga o estabelecimento, mesmo sem receber do cliente. Então, quando a empresa vende com cartão de crédito, ela diminui o risco dela de não recebimento. Mas ainda existem as vendas a prazo. As vendas, ainda empresas recebem com cheque pré-datado, ou boleto, ou duplicatas, ou carnês. São ainda formas de conceder crédito e da empresa receber o pagamento. Bom, nessa perspectiva, e aí voltando da importância do crédito para alavancagem de vendas, existe um conflito muito grande entre o setor de vendas e o setor financeiro. Porque o setor de vendas ele quer alavancar vendas. E aí, muitas vezes, alavancar vendas, aumentar o prazo é uma das estratégias. Por outro lado, o setor financeiro ele deve acompanhar o capital de giro da empresa para saber se ele pode ou não aumentar o prazo para o cliente. Infelizmente, ainda muitas empresas e muitos gestores ainda não conseguem fazer esse tipo de análise. Se eu aumento o prazo para o meu cliente, significa que eu vou aumentar a demanda por recurso no capital de giro. E a empresa, às vezes, não faz essa análise, aumenta o prazo para o cliente e depois se vê numa situação complicada para honrar com seus compromissos. Então, voltando, existe um conflito muito grande entre o setor comercial e o setor financeiro quando se trata da palavra, do termo crédito. Porque o comercial quer aumentar o crédito e o financeiro deveria não liberar o crédito quando ele percebe que o capital de giro, que a necessidade de capital de giro da empresa, vai ficar comprometido. Bom, para que a empresa possa conceder crédito aos seus clientes, é necessário que ela tenha políticas definidas e que ela tenha informações para analisar o risco do crédito. Então, ela vai definir políticas para quem que ela vai conceder crédito e ela vai analisar as informações dos clientes. Principalmente as informações cadastrais, comerciais e bancárias, para saber se aquele cliente é inadimplente em algum outro estabelecimento. E também informações financeiras, para saber se o cliente tem condição de honrar com aquela dívida que ele está assumindo com a empresa. Bom, e para que a empresa precisa analisar todas essas documentações dos clientes para conceder ou não crédito? Porque a empresa corre o risco de não receber. E o risco de não recebimento é também conhecido como risco de crédito, que está numa abordagem maior, que é o risco financeiro, que é o risco de perda de recurso financeiro que a empresa corre. E a empresa ela pode perder recurso pelo risco de crédito, de não recebimento do cliente, o risco de mercado, quando há variação nos preços das mercadorias, e o risco operacional, quando acontece alguma coisa dentro da operação da empresa e ela perde, tem um problema financeiro, um prejuízo financeiro com isso. Com relação ao risco de crédito, hoje em dia, com o advento da tecnologia, está muito mais fácil analisar se a empresa deve ou não conceder crédito para aquele cliente. Porque existem diversas ferramentas, inclusive as listas dos mal pagadores, serviços de proteção ao crédito, onde a empresa pode consultar e imediatamente conhecer o histórico daquele cliente. Existem clientes que eles têm como regra pagar suas contas em dia, Então, eles são idôneos. Já outros clientes, eles já não têm essa idoneidade, eles já têm como premissa comprar e não pagar. Então, ao analisar o cliente, um dos pontos a ser analisado
é o caráter, que está relacionado com a idoneidade de pagar ou não, com a intenção da empresa, do cliente, de pagar ou não. Outra variável são os indicadores, que são as referências. Indicadores comerciais, indicadores bancários. Aquele cliente, ele é um cliente no qual não tem problema com o banco, não tem problema com outras empresas. Outra informação importante a ser analisada é o capital, que é a situação patrimonial daquele cliente. Ele tem patrimônio para poder honrar com a dívida. É lógico que nesse caso a gente já está falando de quando as compras são maiores, valores mais expressivos, mas precisam ser analisados. A capacidade, que é o desempenho econômico, o cliente ele tem capacidade econômica para pagar. Observe que é diferente de patrimônio. Ter patrimônio é uma coisa e ter remuneração para honrar com a dívida é outra. Condição, qual que é o risco que esse cliente tem de não conseguir honrar com os compromissos. E a última variável, e aí são os 6 Cs, é o colateral, que é a qualidade da garantia. Por exemplo, eu posso conceder crédito para um cliente e pegar algum bem dele como garantia, porque se ele não me pagar a dívida, eu pego o bem dele como recebimento. Então, observem que existem formas que a empresa pode utilizar para diminuir o risco dela de crédito na hora de conceder crédito a um cliente. Outra ferramenta que está cada vez mais comum são os modelos matemáticos, que as empresas utilizam para poder comparar as pessoas, comparar os clientes. E criam-se premissas a partir de características que são comuns. Então, a utilização de modelos matemáticos também contribui muito na hora dessa concessão de crédito aos clientes. Após essa concessão de crédito, vem a etapa da cobrança. E o que é a etapa da cobrança? É a etapa que a empresa deve ter políticas claras para que ela possa ter uma cobrança eficiente e eficaz, para que ela possa receber do cliente aquele valor que não foi pago. E para isso, é importante a gente classificar as formas de pagamento ou comportamento de pagamento para a gente poder entender em qual situação que o cliente se encontra. Uma situação é o pagamento antecipado. Essa não estou dando crédito, o meu cliente já me pagou antecipadamente antes de eu entregar pela mercadoria. Uma segunda situação é quando o pagamento acontece na data do vencimento, que é o esperado, né? A terceira situação é quando há pagamento com atraso, ou seja, o pagamento ele vem com atraso. A quarta situação é quando o pagamento ele acontece após a renegociação. E a quinta situação é a que nenhuma empresa deseja, que é o não pagamento, ou seja, o cliente não pagou. Agora, como que a gente classifica os clientes? Existem os clientes adimplentes, que são aqueles clientes que estão em dia, eles pagam rigorosamente em dia. Os clientes inadimplentes, que são os clientes que atrasam em até 30 dias para pagar. E os clientes insolventes, que são aqueles clientes que têm que entrar em fase de negociação ou, inclusive, aqueles clientes que não pagam. Quando a empresa vai abordar o cliente na etapa cobrança, é necessário que ela tenha uma estratégia muito cuidadosa para que ela não corra o risco de gerar um atrito com o cliente. E muitas vezes aquele cliente inadimplente que não conseguiu honrar com a dívida até o vencimento é um cliente interessante para a empresa, é um cliente que tem um volume de compra considerável. Não é necessário, né, não é indicado que a empresa bata de frente com ele e acabe perdendo esse cliente porque ele deixou de pagar um boleto, deixou de pagar uma conta no vencimento. Então, a abordagem no momento da cobrança é muito importante. Outro ponto é a renegociação. A empresa deve buscar a renegociação com o cliente, criar uma forma para que ele possa pagar. Então, o objetivo da empresa é receber. Se ela não conseguiu, por meio da cobrança, receber de uma vez, que renegocie, mas que gere alternativas para que o cliente consiga honrar com aquela dívida e que a empresa receba aquele recurso. E não caia na situação do não pagamento, que é uma situação onde a empresa vai ter problema. E além disso, é importante a gestão da carteira de recebíveis, que é um acompanhamento diário do contas a receber que a empresa precisa fazer, fazendo conciliação diárias. Por quê? Porque somente fazendo esse acompanhamento diário, a empresa vai conseguir perceber que algumas contas foram pagas e que outras não foram. E analisar aquela situação da empresa, das contas que não foram pagas, para buscar recebê-las o quanto antes, a partir da cobrança. Mas lembrando do que eu acabei de falar, do cuidado que a empresa precisa ter nessa etapa de cobrança. Bom, pessoal, é isso.
Esse tema é um tema muito interessante, né, do crédito, de concessão de crédito, de analisar o cliente, e que todas as empresas precisam, é indicado que as empresas utilizem dessas ferramentas na hora de conceder o crédito, para evitar os problemas do risco de crédito, ou seja, do risco do não recebimento. Eu agradeço a todos e desejo sucesso.